Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos resolver a questão de número 16 da lista sobre trabalho, potência e rendimento. Essa questão tem o seguinte enunciado: um plano está inclinado em relação à horizontal de um ângulo θ, cujo seno é igual a 0,6. O ângulo é menor do que 45 graus. Um bloco de massa M sobe nesse plano inclinado sob a ação de uma força horizontal F, de módulo exatamente igual ao módulo de seu peso, como indica a figura. No item A, supondo que não haja atrito entre o bloco e o plano inclinado, calcule o módulo da aceleração do bloco. Item B, calcule a razão entre o trabalho da força F e o trabalho da força peso do bloco, ambos em um deslocamento no qual o bloco percorre uma distância d ao longo da rampa. Pessoal, aqui está a figura desenhada novamente, juntamente com as forças que atuam no bloco, tá certo? Temos a força normal, a força peso e a força F, tá certo? Na questão, ele só desenha a força F, mas nós temos que lembrar das outras duas forças, porque a força peso, como é um corpo e está na Terra, ela sofre a ação da gravidade. E a normal, porque ela está em contato, o bloco está em contato com a rampa. Aqui eu desenho o sistema de referência x e y como o x perpendicular à rampa e o eixo x ao longo da rampa, sendo que o eixo x crescendo para cima, tá certo? Então vamos desenhar aqui ao lado essas forças em referência a esse sistema de referência. Um tá normal, o peso, tá certo? E aqui a força F, perfeito? E aqui o eixo X e aqui o eixo Y, perfeito? Esse ângulo aqui é o ângulo θ, perfeito? E esse ângulo aqui, vocês podem ver, esse vetor com essa força, o eixo X, forma um ângulo θ também, tá certo? Então vamos escrever, como o nosso sentido só importa o eixo X, o somatório das forças no eixo X, porque no eixo Y, como o bloco não desce nesse sentido e nem sobe, a aceleração desse corpo nessa direção é nula, então não nos interessa por enquanto. Então no eixo X vão ficar F vezes essa componente na direção X, cosseno θ, menos a componente da força peso nessa direção X, que é P vezes seno de θ, perfeito? E isso, pela segunda lei de Newton, tem que ser igual a massa vezes a aceleração no eixo X, tá? Quem é a força? A força F, ele disse, é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, mg vezes cosseno θ, menos mg seno θ. Isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração no eixo X. Dividindo essa equação pela massa, vão ficar a aceleração da gravidade vezes cosseno θ menos seno θ. Isso é igual a aceleração no eixo X. Perfeito? Então tá. A aceleração da gravidade nós temos. Vamos considerar como 10. O seno θ nós temos. É 0,6. E quanto vale o cosseno desse ângulo? Nós temos que lembrar a relação trigonométrica que diz que cosseno de um ângulo ao quadrado mais o seno desse ângulo ao quadrado é igual a 1. Sendo assim, cosseno desse ângulo é igual a raiz de 1 menos o seno do ângulo ao quadrado. Então vamos ficar, seno ele disse que é 0,6. Resolvendo essa conta, vocês vão contar 0,8, o valor de cosseno θ. Substituindo esse valor aqui, vocês vão encontrar que a aceleração no eixo X é igual a g vezes
0,8 menos 0,6, ou seja, G vezes 0,2. Se G vocês considerarem como 10, vão ficar 10 vezes 0,2, ou seja, a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Resolvemos o item A da questão. O item B, ele pede para a gente calcular o trabalho da força F e o trabalho da força peso ao longo de uma certa distância D, nessa rampa aqui. Então, se considerar que o bloco subiu uma certa distância, vamos botar daqui até aqui, de D, vamos ter que o trabalho da força peso, que é mais simples, vamos dizer, de calcular, vai ser, como está subindo, menos o peso vezes a altura inicial, a final, menos a inicial, que é o desnível sofrido pelo corpo. Se, digamos, como aqui temos um triângulo retângulo, vamos ficar aqui D quando ele subiu, aqui é o ângulo θ, nós queremos essa altura aqui, H. Então, como vamos ficar aqui, seno θ é igual a H sobre D, ou seja, D é a razão entre H sobre seno de θ. Eita ferro. Pessoal, vamos responder o item B da questão. O item B, ele fala que o bloco vai subir de uma certa distância D da rampa. Então, ele vai subir, vamos dizer aqui, digamos esse trajeto aqui, D. Esse trajeto na rampa é esse aqui, tá certo? Ele vai subir, começa aqui, digamos que ele começa aqui, sobe até aqui, então ele vai ter essa altura aqui. Desenhei isso aqui novamente, tá certo? Isso é um triângulo retângulo, então vai ficar seno do ângulo θ é igual a razão entre H sobre D. Sendo assim, H é igual a D vezes o seno do ângulo θ. Por que eu calculei isso? Porque o trabalho da força-peso, que é mais simples de calcular, como ele está subindo, é menos o peso vezes a altura H. O peso eu tenho, que é massa vezes a aceleração da gravidade. E H? H é isso aqui que eu calculei. É D vezes o seno do ângulo θ. Perfeito? Show de bola. Guarda essa informação aqui. Tá? Vou chamar aqui de 1. Agora vamos calcular o trabalho da força F. Vai ser, como essa força F vai ser F vezes D vezes o cosseno do ângulo entre essa força e o deslocamento. Bem, o deslocamento está nesse ângulo, está ao ângulo desse eixo X. E essa força está aqui. Então esse ângulo aqui é θ. Tá certo? Então vai ficar F vezes D vezes cosseno θ. Perfeito? Guarda essa informação. Ele pede no item B para a gente calcular a razão entre esse trabalho da força F e o trabalho da força peso. Então ele pede a razão entre o trabalho da força F e o trabalho da força peso. Então, substituindo esses valores aqui, vão ficar F vezes D vezes cosseno θ sobre mg d seno θ. Opa! Esse D com esse D cai fora, tá? F é quem? Massa vezes a gravidade. Então, isso aqui cai fora. Então, vai ficar menos cosseno θ sobre seno θ. Cosseno é quanto? Nós já sabíamos, é 0,8. E o seno? 0,6, ou seja, menos 8 sobre 6. Certo? Então, ou menos 4/3. Tá certo? Com isso, nós respondemos a questão e até o próximo vídeo.